Não é nossa intenção disseminar o pânico pelos 6 continentes, mas dizendo de forma direta, o perigo está lá fora, em algum lugar no vasto universo e no espaço perto da Terra. Não sabemos exatamente onde o tal perigo se esconde, e é isso que a humanidade busca entender. Por isso, estudos astronômicos são feitos o tempo inteiro. Um asteroide enormemente maciço, com um tamanho que gira entre 1,8 a 4,1 quilômetros de diâmetro, deve passar pela Terra em 29 de abril deste ano de 2020, por exemplo. Segundo dados disponíveis, este será o maior asteroide que chegará perto da Terra este ano. Para se ter uma ideia, o diâmetro menos esperado dessa rocha espacial é mais que o dobro da altura da estrutura mais alta do mundo, o Burj Khalifa, localizado em Dubai. Esse tal asteroide possui o nome de 52768-1998 OR2, e segundo parte dos cientistas, ele seria suficiente para causar uma catástrofe de efeitos globais. Porém, a NASA rebate essa informação e afirma que não é possível que o asteroide caia em nosso planeta. Só que, de acordo com o que nos mostra a recente história, a probabilidade de colisão de objetos com a Terra, calculada pela NASA, é constantemente modificada, já que a trajetória deles é influenciada pelos planetas que encontram pelo caminho. Por exemplo, em 2029, o temido Apophis vai passar perto de nosso planeta a uma distância pequena o suficiente para que a gravidade da Terra altere a rota do asteroide. Dependendo de quanto e para onde for o desvio, a probabilidade de impacto em 2036 pode aumentar ou diminuir. No vídeo de hoje, veremos um pouco sobre os perigos de asteroides ao nosso planeta. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. De origem ainda não comprovada, os asteroides são, até hoje, um dos maiores mistérios para os astrônomos. As teorias mais aceitas afirmam que existem 2 origens possíveis para os corpos celestes. A primeira delas diz que asteroides são destroços de explosões responsáveis pela formação do Sistema Solar. Outra, também bastante defendida, fala que os asteroides são fragmentos de planetas que passaram por grandes problemas gravitacionais. Como a grande maioria deles orbita entre Marte e Júpiter, estima-se que a gravidade deste segundo planeta, o maior do Sistema Solar, seja responsável pela fragmentação de corpos menores. Desde que nossos telescópios começaram a descobrir uma enorme quantidade de asteroides próximos à Terra, percebemos o quão vulnerável estamos em nosso cantinho do Sistema Solar. Especialmente nas últimas décadas, quando a tecnologia, cada vez mais avançada, tem nos permitido enxergar asteroides de poucos metros de diâmetro se aproximando da Terra. Diariamente, cerca de 100 toneladas de material interplanetário chega à superfície da Terra. A maioria das menores partículas interplanetárias que atingem a superfície de nosso planeta são minúsculas partículas de poeira que acabam por ser liberadas por cometas à medida que suas camadas de gelo vaporizam na vizinhança solar. Por outro lado, a grande maioria do material interplanetário de tamanho maior que atinge a superfície da Terra se origina como fragmentos de colisão entre asteroides que, por muitas eras, se mantêm no espaço. Existe uma escala que indica que, com um intervalo de cerca de 10 mil anos, seria esperado um asteroide rochoso ou compostos de ferro que sejam maiores do que 100 metros de diâmetro chegassem à superfície da Terra. Dessa forma, seria até esperado, devido às suas dimensões, que tais objetos celestes causassem desastres locais ou produzissem ondas marítimas que poderiam inundar áreas costeiras baixas. Indo além, numa escala de centenas de milhares de anos, asteroides maiores que 1 quilômetro seriam esperados e poderiam causar desastres globais. Nesse caso, os detritos de impacto se espalhariam por toda a atmosfera da Terra, o que faria com que a vida das plantas sofresse uma chuva ácida, bloqueio parcial da luz solar e as temperaturas exaltantes, resultado de detritos de impacto aquecidos que choveriam de volta na superfície da Terra.
Podemos dizer que isso aconteceu 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide de 10 quilômetros atingiu a Terra e exterminou a espécie de dinossauros do planeta. Como seus caminhos orbitais geralmente cruzam com a Terra, colisões com objetos próximos à Terra ocorreram no passado por diversas vezes. Por isso, devemos permanecer alertas para a possibilidade de futuras abordagens próxima do nosso planeta e que podem representar possíveis perigos. No entanto, ninguém deve se preocupar excessivamente com o impacto de um asteroide ou cometa na Terra. Para qualquer pessoa, a ameaça que existe para que aconteça um acidente automobilístico, doenças, desastres naturais e uma variedade de outros problemas é muito maior que a ameaça existente de possíveis objetos vindos do espaço. Esses objetos são sempre alvo de estudo por parte dos cientistas, que o caracterizam dentro de uma sigla conhecida como NEO, ou Objeto Próximo à Terra em tradução livre. Quando consideramos um longo período de tempo, as chances da Terra ser afetada não são desprezíveis, de modo que ainda assim possuímos certa segurança por parte dos NEOs. No momento, nosso melhor seguro sobre o assunto recai sobre os cientistas da NEO e seus esforços para encontrar esses objetos e depois rastrear seus movimentos. Mais precisamente, os movimentos que podem realizar no futuro. Os cientistas primeiro encontram possíveis ameaças, depois as observam e ficam de olho nelas. Atualmente, a NASA está rastreando cerca de 20 mil NEOs, enquanto esses objetos passam rotineiramente pela Terra sem expressar qualquer ameaça de incidente. De vez em quando, é comum que um deles escreva uma história estranha e passe a se mover de maneira diferente. Nesse momento, ele logo é classificado por alguns como uma ameaça iminente para acabar com a vida na Terra. Como algo corriqueiro, notícias como essa já vêm provocando medo por várias vezes ao longo dos anos. Porém, esses asteroides que provocariam o chamado fim do mundo, na verdade, nunca chegaram. A mais recente notícia envolve o asteroide 52768-1998, que possui esse número no final devido ao ano em que foi descoberto. De fato, o asteroide 52768 pertence à classe de objetos chamados NEO, e além disso, ele ainda é classificado também como PHA, um asteroide potencialmente perigoso. Pela definição da União Astronômica Internacional, indicada pela sigla IAU, devem ser classificados como PHA todos os objetos que se aproximem da Terra a menos de 7,5 milhões de quilômetros e que tenham potencial para causar danos regionais significativos em caso de impacto. Isso, por sua vez, são indicativos que poderiam ser causados por asteroides maiores que 140 metros. O asteroide 52768 recebe a designação de PHA porque pode ir ainda mais além e se aproximar a cerca de somente 2 milhões de quilômetros da Terra. Também possui um diâmetro estimado de 3 quilômetros em média, o que poderia causar um evento semelhante à extinção dos dinossauros em caso de impacto. Mas sabemos que isso não vai acontecer. Pelo menos é isso que nos informa a NASA. Como assim? Asteroides potencialmente perigosos precisam ser monitorados constantemente para que possamos perceber qualquer alteração em sua órbita que possa representar algum risco de impacto no futuro. Mas é só isso. Ser classificado como PHA não significa que o objeto pode se chocar com a Terra a qualquer momento. No caso do asteroide 52768-1998, ele já tem uma órbita bem determinada e é certo que sua aproximação da Terra em 29 de abril será a vários milhões de quilômetros de distância. Muita gente acha que, em distâncias astronômicas, milhões é muito próximo. E realmente faz sentido. De fato, porém, seria muito próximo se estivéssemos falando de uma estrela ou de um planeta. No caso de um asteroide, mesmo que ele tenha 3 quilômetros de diâmetro, é uma distância enorme. Se fôssemos considerar 6 milhões de quilômetros como uma distância consideravelmente próxima, por exemplo, teríamos que considerar que a Lua, que é bem maior e está a menos de 400 mil quilômetros de distância, está, por assim dizer, raspando a Terra. Para medir o risco de impacto de um asteroide com a Terra,
Existem escalas de classificação de risco. Nas escalas de Turim e de Palermo, que são as escalas utilizadas pela IAU, o asteroide 52768-1998 sequer possui classificação indicativa de perigo, o que significa que a chance dele impactar com a Terra no próximo século é praticamente nula. Por isso, a NASA diz que nosso planeta não será afetado por essa nova ameaça. Nesse momento, você já deve estar quase convencido de que o 52768 não vai impactar com a Terra. Mas há algum problema em se preocupar com esse enorme asteroide? Na prática, não. Desde que você não veja essa ameaça como algo que vai destruir todo o planeta e que vai trazer o famoso fim do mundo, não há problema em se preocupar com algo que não vai acontecer. A não ser pelo fato de que talvez esteja desperdiçando sua preocupação com o asteroide errado, e não com aquele que irá de fato atingir a Terra e trazer problemas para a humanidade. Que asteroide é esse que nos trará problemas? Ninguém sabe. É um asteroide que ainda precisamos descobrir. E para isso, precisamos de muitas observações e muito trabalho de conscientização para convencer as autoridades a investir mais nessa ciência. Precisamos descobrir o asteroide antes que ele encontre a gente. Algo que seria crucial para que a vida na Terra continue existindo.